Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos dar continuidade à nossa playlist que vai responder questões do Enem 2024, prova de humanas. Nesse vídeo vamos responder as questões 66 e 67, que é uma questão de história e uma de geografia. Vamos à primeira questão. Como sempre, nós lemos o que a questão dá e depois nós lemos o que ela pede. Vamos ao texto. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada nos Estados Unidos e, em poucos anos, o método contraceptivo se difundiu pelo mundo, inclusive no Brasil. Em nosso país, a chegada das pílulas anticoncepcionais foi simultânea às discussões neomalthusianas sobre a crise demográfica, a aceleração dos processos de modernização e ao boom da indústria farmacêutica multinacional. Lemos o que a questão deu, vamos ao que ela pede. Qual foi o efeito social resultante do avanço tecnológico mencionado no texto? Então vamos lá. Houve um efeito social, algo aconteceu na sociedade como resultado de um determinado avanço tecnológico. Qual foi o avanço tecnológico? A comercialização, o surgimento da pílula anticoncepcional no mercado. Qual foi o efeito social? É claro que tem o efeito biológico. Qual é o efeito biológico da pílula anticoncepcional? Prevenir a gravidez. Mas este acontecimento, o que ele gerou socialmente? Então, alguma das alternativas aqui vai dizer, né? Vamos para a letra A. O afastamento da autoridade médica na regulação da fecundidade. O médico tem autoridade sobre a regulação da fecundidade da família? Sim, o médico, certos métodos contraceptivos só são possíveis com o médico. Por exemplo, a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura e a vasectomia, a laqueadura é um processo cirúrgico que esteriliza a mulher. E a vasectomia é um método cirúrgico que esteriliza o homem. Mas antes da pílula, já existiam outros métodos contraceptivos, como, por exemplo, a camisinha. Então, a autoridade médica não tinha autoridade sobre as famílias. Alguns métodos contraceptivos passavam pelos médicos, mas existem outros métodos contraceptivos que sempre existiram ou existiam há muito tempo e não passavam pelo médico. Então, assim, como, por exemplo, o uso da camisinha, o coito interrompido, a análise do ciclo menstrual da mulher, existem outros métodos contraceptivos que não passam no médico. Então, o surgimento da pílula anticoncepcional não mudou isso, nem promoveu um afastamento, nem uma aproximação da autoridade médica da regulação da fecundidade. Existem métodos contraceptivos que passam pelo médico e outros não. O surgimento da pílula não mudou muito esse quadro. Então, nós não podemos dizer que esse está correto. Este não é um efeito social do surgimento da pílula, ter afastado o médico da autoridade sobre a fecundação, né? O médico nunca teve muita autoridade sobre isso. Não é o médico que define se uma família deve ou não ter filhos. Alternativa B, a superação do discurso da moralidade pela ação da mídia estatal. Duas coisas muito estranhas que tem nessa questão e mostram que ela não está correta. Primeiro, a mídia estatal tem poder sobre o debate sobre a fecundidade. Mídia estatal é quando temos um rádio, um jornal ou uma TV que é do Estado, que é do governo. Então, este debate nunca passou sobre a autoridade do governo, pelo menos não aqui no Brasil. Em países como a China, existiu durante um tempo o controle sobre a natalidade da população, mas isso nunca aconteceu aqui no Brasil, né? E estamos pedindo um efeito social, não um efeito governamental. Uma outra coisa é isso aqui, ó.
Discurso da moralidade. O que é discurso da moralidade? A moral são as regras de bom costumes que às vezes permeiam a sociedade. O uso da pílula nunca passou por um discurso de moralidade. O homem, a mulher ou o casal que fazem uso da pílula para prevenir gravidez, isso nunca foi visto como atingindo os bons costumes. Então, assim, não existe discurso da moralidade em torno do surgimento da pílula anticoncepcional. Isso também nunca passou pela mídia estatal. Então, assim, essa definitivamente também não é um efeito social do surgimento da pílula anticoncepcional. Vamos passar aqui para a alternativa D. A centralização da pesquisa científica pelo sistema privado de saúde. O sistema privado de saúde são os hospitais não públicos. O surgimento da pílula centralizou a pesquisa científica nos hospitais ou nos centros universitários de saúde privados. Não há uma relação plausível entre essas duas ideias, o surgimento da pílula e as pesquisas terem se direcionado para o setor privado. Não tem nada a ver, né? Essa alternativa também claramente não responde ao que a questão está pedindo. Vamos para a alternativa E. O enrijecimento das doutrinas religiosas sobre a organização da vida doméstica. Há uma questão aqui, né? As doutrinas religiosas tradicionalmente são contra qualquer método contraceptivo, porque o sexo recreativo, o sexo só por prazer, é visto por muitas igrejas como pecado. O sexo deve ser utilizado pelo casal apenas como reprodução. Então, algumas igrejas sempre lutaram contra qualquer forma de método contraceptivo. Então, olha só o que essa alternativa está dizendo. Houve um enrijecimento, ou seja, as doutrinas religiosas se tornaram mais rigorosas. Essa também está errada. Por quê? Porque essas teorias religiosas existiam antes das pílulas anticoncepcionais, porque já existiam outros métodos contraceptivos e esse debate já existia. Quando surgem as pílulas anticoncepcionais, esse debate continua. A igreja não cria novas regras ou novas punições ou novos dogmas. O debate continua o mesmo. Ele nem enrijece, não se torna mais rigoroso e ele também não se torna mais brando, ele não muda. Então, assim, ter surgido a pílula anticoncepcional não trouxe o efeito social da igreja se tornar mais rigorosa. Ela simplesmente ratificou, ela manteve as posições que ela tinha. Então, o surgimento da pílula anticoncepcional não mudou os dogmas da igreja, que são contra os métodos contraceptivos. Então, essa daqui também não está correta. A alternativa que traz o verdadeiro efeito social decorrente do avanço tecnológico, que foi a popularização das pílulas anticoncepcionais, é a letra C. Houve uma ampliação do debate público sobre o planejamento familiar. Aumentou a conversa sobre planejamento familiar. O que é planejamento familiar? É quando a família passa a controlar, a partir das suas possibilidades psicológicas, financeiras ou sociais, quantos filhos eles vão ter. No passado, aqui no Brasil e em outros países também, era comum escutar de mulheres que tinham de 10 a 20 filhos. Não havia nenhum controle. Como não havia métodos anticoncepcionais, a mulher não tinha voz dentro das famílias e não existia nenhuma forma de orientação social, as famílias iam tendo filhos um atrás dos outros. Então, com o surgimento da pílula anticoncepcional e a sua popularização, o controle familiar passou a ficar na mão também das mulheres. A tecnologia das camisinhas era rudimentar, ela não estava em todos os locais. O uso da camisinha depende da vontade do homem. A pílula anticoncepcional facilitou prevenir a gravidez e colocou
essa decisão inteiramente na mão da mulher e empoderou socialmente a mulher. Agora ela poderia escolher ou não constituir família com o seu parceiro ou não, ela passou a querer trabalhar e buscar outros planos. Então, ampliou o debate público com relação ao planejamento familiar, facilitou o planejamento familiar, empoderou a mulher, colocou essa decisão na mão dela, então tudo isso se tornou um debate ali mais amplo, né? Só para a gente se orientar aqui, né? Essas discussões neomalthusianas são teorias que vieram da Europa e que discutiam por que alguns países são tão pobres e não conseguem sair da pobreza, não passam de países subdesenvolvidos para em desenvolvimento ou até países desenvolvidos. Uma das teorias dizia que era o excesso de população fazia com que não permitisse que os recursos daquele local se distribuíssem de maneira adequada. Isso é uma teoria que foi levantada por aqueles países, de que era o excesso de população nas camadas mais pobres que desenvolveriam essa pobreza, este subdesenvolvimento. Então, uma das soluções dessas teorias que se desenvolveram lá e chegaram aqui, é que deveria haver um melhor controle de natalidade. As famílias deveriam ter menos filhos para prevenir esse desencadeador de pobreza. Então é isso. A pílula anticoncepcional chegou no Brasil, essas discussões e essas teorias também estavam encontrando local aqui entre a população, entre os intelectuais, e aí o efeito social foi que ampliou-se o debate sobre esse assunto. Tá certo, pessoal? Essa foi a resposta da questão 66, letra C. Vamos à questão 67, agora de geografia. A internet fortalece o engajamento e a visibilidade de populações tradicionais e indígenas por meio de redes sociais, rádios e veículos de mídia digital. Ela também promove a criação e o fortalecimento de mercados e a inovação nos sistemas de financiamento, integrando pequenos agricultores e produtores da comunidade florestal a cadeias de abastecimento maiores. Isso foi o que a questão nos deu. Vamos ver o que ela nos pede. A adoção da tecnologia mencionada no texto amplia a rentabilidade das comunidades citadas ao possibilitar, então, a uma adoção de uma determinada tecnologia citada no texto. Qual foi? A internet. Mencionada amplia a rentabilidade das comunidades citadas. Que comunidades citadas? Populações tradicionais indígenas. Possibilitando o quê? A integração de pequenos agricultores e produtores da comunidade florestal a cadeias de abastecimento maiores. Ok? Vou dar uma explicada aqui sobre o que é que tem no texto. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim: existem grandes produtores, os grandes donos de terra, mas existem pequenos agricultores, pequenos, médios, muito pequenos. Como é que funcionam as grandes cadeias de abastecimento? Como é que elas funcionam? Funcionam assim. Imagine que você tem a empresa que embala o café. Essa empresa que embala o café, muitas vezes, ela nem produz café. A empresa, pensa em uma empresa qualquer, uma marca de café conhecida. Ela embala, ela processa e ela vende esse café. Muitas vezes, essas empresas de café, de chocolate, de feijão e arroz, essas marcas que a gente conhece e que vendem produtos agrícolas, o cacau, o café, o arroz, o feijão, o milho, muitas vezes essas empresas nem produzem. O que eles fazem? Eles compram de diversos produtores, tanto de grandes quanto de pequenos, de vários. Basta que eles consigam atender aos critérios dessas empresas. Você pode ter uma propriedade pequena ou grande. Você pode vender centenas de sacas com apenas uma saca. Essas empresas aceitam.
Só que, às vezes, esse produtorzinho pequeno, ele, antes de surgir o rádio, a TV, o telefone e a internet, ele não conseguia acessar essas grandes redes. Ele produzia ali o cacauzinho dele, mas ele só conseguia vender na venda da cidade. Ele não conseguia mandar lá para a empresa que processava. Graças à internet e às redes sociais, se tornou mais fácil daquele pequeno produtor que só produz 1 ou 2 sacas vender para essas grandes marcas. Ok? As grandes cadeias de abastecimento. A adoção da tecnologia mencionada amplia a rentabilidade, melhorou a vida financeira dessas comunidades, porque possibilitou o quê? Possibilitou o quê? É isso que ele quer dizer. O texto já disse tudo. Pequenos agricultores, através da internet, entraram nas grandes cadeias de abastecimento. Vamos ver qual alternativa ilustra essa ideia, né? Vamos aqui para a alternativa B. A adoção dessa tecnologia melhorou a vida financeira porque possibilitou a elaboração de projetos culturais? Não possibilita. Não fala nada no texto sobre projetos culturais. Não está falando de cultura, está falando de finanças. Então, essa daqui, claramente não fala do que o texto está mencionando. A adoção da internet por comunidades mais afastadas melhorou a vida financeira dessas pessoas porque possibilitou o estabelecimento de regras comerciais? Não, o texto não fala sobre criação ou sobre o clareamento de novas regras comerciais. As regras e o jogo comercial já existem. O que essas pessoas conseguiram foi que eles entraram dentro do jogo porque eles passaram a ter acesso a essa mecânica. Então, não foram criadas nem estabelecidas novas regras, novas normas, novas leis comerciais. Então, assim, estabelecimento de regras comerciais definitivamente não é do que o texto fala. Alternativa D. Incremento, melhoramento da infraestrutura educacional. O fato de estas pessoas, através da internet, terem entrado nas grandes redes comerciais, melhorou a infraestrutura educacional? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, localmente lá, mas o texto nem chega perto de mencionar isso. O texto não está falando de infraestrutura. Infraestrutura é a parte física. São as paredes, as mesas e o computador de uma universidade ou de uma escola educacional. Não tem nada a ver com o que o texto fala. Definitivamente, o texto não está pedindo ou se referindo a esse tipo de informação. Homogeneização da qualificação profissional. Tornou-se mais igualitário a qualificação profissional. Os profissionais de uma área passaram a ter o mesmo nível de profissionalização. O texto não fala nada disso. Pode ser que tenha promovido isso ou não, mas não é a intenção do texto. O texto diz que a internet melhorou a vida financeira porque colocou eles em grandes cadeias de comércio. Não está falando de qualificação dos cursos técnicos ou dos cursos de capacitação que essas pessoas fizeram. Essa alternativa não fala do que a questão traz. Alternativa A. Valorizou uma economia local. É essa a alternativa correta. A economia local, afastada dos grandes centros, era desvalorizada porque elas não tinham meio de acessar as grandes cadeias. A internet foi uma porta para isso. Essas pessoas não precisaram abandonar o seu trabalho local e rumar para os grandes centros. Da onde eles estavam mesmo, a internet fez com que eles, aonde eles estavam, acessassem as grandes cadeias e pudessem vender, comercializar, trocar os seus produtos. Então, a internet trouxe uma valorização da economia local.
É isso que a questão está falando. Essa é a alternativa correta. Questão 67 de Geografia, resposta letra A. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado aí tudo tranquilo. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma contestação, vocês podem deixar aí no comentário. Na descrição do vídeo existem outras informações importantes. Deixa um curtir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.